essa aula está sendo gravada, né? Para que os alunos que não puderam comparecer hoje possam ver, né? Eu gravo áudio quando é presencial e quando não é, eu gravo a tela do meu computador com um programinha aqui da hora e eu faço vídeo, né? Depois eu posto no YouTube para as pessoas assistirem. Então eu costumo começar a aula falando boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite para você que está vendo a gente do futuro, né? Você que está aí no futuro vendo a aula de hoje, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, né? Então a Cida, vamos fazer assim o seguinte, a Cida vai ser a nossa leitura oficial, certo? E ela vai ler o texto, vocês vão acompanhando o texto de vocês aí, é importante. E vamos conversar um pouco sobre os anjos, né? Então pode começar a leitura, Cida, e vamos lá. A criação das coisas invisíveis. Deus Trino é Criador. Como diz o credo niceno-constantinopolitano, ele é Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ao estudarmos o fato de que Deus é Criador, logo pensamos na criação material, os rios, oceanos, animais e o homem. Também nos é revelado através da fé católica, baseado nas Sagradas Escrituras, que Deus criou seres puramente espirituais chamados de anjos. Parou? A gente vai ficar nesse troca-troca de microfone, porque o microfone fica mais perto aqui, né? Como a Cida bem leu, muitas vezes quando nós pensamos na criação de Deus, nós pensamos nas coisas materiais. Deus criou o quê? O mundo, né? Então ele criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, os animais, o homem, né? E só que quando a gente vai rezar o credo, o que é o credo? É a nossa fé. Quando nós vamos rezar a nossa o credo, né, que ele diz as determinações da nossa fé, a primeira coisa que ele diz é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente já viu isso, certo? Nas outras aulas. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis, né? E aí a gente já viu Deus como Criador das coisas visíveis, a aula que vocês tiveram com a Sônia. E hoje nós vamos falar das coisas invisíveis. Depois vocês dão uma pesquisada aí, Credo Niceno-Constantinopolitano, que é o credo total. O que a gente reza na missa é o credo resumido, né? Então a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai em frente. Só que esse é mais específico: Criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Então Deus, ao criar, ele cria a realidade como tal. E a realidade como tal, como a gente viu na aula de Santo Tomás de Aquino, a realidade não é somente as coisas que a gente pode ver, mas principalmente aquelas que a gente não vê. Então, assim como existe um mundo material, existe também um mundo espiritual, da qual a gente não pode ver. E se a gente visse, não seria espiritual. Então, para que algo seja espiritual, ela tem que ser totalmente invisível aos olhos humanos. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Sim, tudo certo. Então, eu quero, antes de dar início à leitura, o que para vocês são os anjos, na opinião de vocês? E eu quero aqui também saudar a Ângela, que acabou de chegar. Boa noite, Ângela. Seja bem-vindo, fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. E Ângela, se você puder abrir a câmera, melhor pra gente. Porque aqui é pra ser como se a gente estivesse na Boa Morte ao vivo. E na Boa Morte ao vivo vocês não botam um capuz, vocês não se ausentam, né? Então,
Então, se puder, claro, se não puder, tudo bem. E como a gente estava falando, as coisas, Deus criou os anjos, e o que na opinião para vocês, o que é os anjos, né? Quem quer começar? Pode ser você, Kívia? O que você entende por anjos? Eu acho que os anjos são seres invisíveis, né? Seres, assim, digamos. É o que acho que você quer mostrar hoje na aula, que é o que é invisível. Que é como se fosse uma proteção nossa também, que estivesse perto da gente, para nos proteger. Uma coisa invisível que sempre está perto da gente, nos rodeando. Uhum, bom. E você, Brenda? Eu não tenho uma definição certa. Acho que eu não sei expressar em palavras o que seriam os anjos. Eu tava até aqui quando você começou a perguntar, eu falei, eu vou pensar, né, para mim responder. Mas eu não tenho, assim, uma definição do que seriam. Eu sei que seriam, assim, nossos intercessores, né, uma proteção pra gente, mas eu não tenho em palavras definir o que seriam os anjos. Boa. Tudo bem. Estamos aqui para aprender, né, Mayara? O que você acha dos... Maíra, desculpa. O que você acha dos anjos? Nem eu também sei explicar, mas para mim é uma proteção, né? Proteção no Proteção. céu. A Ângela tá querendo responder também. Também eu não sei definir também, não. É como se fosse uma proteção, né? Nos acompanha desde que a gente nasce. Ó, eu trabalho, onde que eu trabalho, tem um escritório de segurança e portaria chamado Anjos. Né? E é justamente nesse sentido. Eles são anjos por quê? Porque eles protegem. Então, nesse sentido, não é que vocês estão errados, vocês estão certos. Anjos são proteção. Mas hoje vocês vão aprender um lado dos anjos que vocês nunca iriam saber se vocês não fossem estudar um pouquinho, né? Porque normalmente o anjo parece o quê? O anjo é um ser com uma asa, né? Forte, imponente. Ele vem para nos proteger. Aí a gente pensa logo que no anjo da guarda, né? Que está aqui nos protegendo a todo momento. Mas vamos entender um pouco, né? Que os anjos, eles são muito mais do que isso. Né? Então a Cida vai dar continuidade à leitura, né? Já deu a dica. E antes de a Cida dar continuidade à leitura, os anjos são puramente espirituais. Ou seja, o que significa dizer que algo é puramente espiritual? É um ser que não tem matéria em si. Né? Então se a pessoa fala, eu vi um anjo, mas você viu o quê? Ah, ele era bombado. Então você viu um corpo. Né? Então provavelmente não era um anjo, né? Porque o anjo é um ser puramente espiritual. Puramente espiritual. 100% espiritual. Assim como Deus Pai e o Espírito Santo. Eles são 100% espírito. Somente Jesus, que era Deus e se tornou carne, o verbo que se encarnou, né, como a gente viu na última aula. Então Jesus, ele é Deus e homem, então ele tem a divindade de Jesus também está no mundo criado material, mas Deus Pai, o Espírito Santo e os anjos são totalmente seres espirituais. Então vamos lá, Cida vai dar continuidade à leitura. Vamos brevemente nessa aula vislumbrar a criação como um todo, colocando em perspectiva o mundo dos anjos e o nosso mundo material, sob a ótica da criação e da queda de ambos os seres inteligentes criados por Deus, os anjos e os homens. As primeiras palavras na Sagrada Escritura afirmam que no princípio Deus criou o céu e a terra. Num ato de vontade, Deus do nada cria tudo que existe,
sendo as coisas visíveis e as invisíveis. Segundo Santo Tomás de Aquino, não há consenso se os anjos foram criados antes do mundo material ou simultaneamente a esse mundo. Isso não é objeto de nossa reflexão. O que importa ressaltar é que esses seres foram criados por Deus para, segundo o Catecismo da Igreja Católica, servi-lo e serem seus mensageiros. Vamos à leitura do Catecismo da Igreja Católica. Né? Vocês me escutam bem? Vamos à leitura do Catecismo da Igreja Católica, número 329. Vou pegar meu livro, peraí. Olha, estava desprevenida, Sônia. Como eu digo, toda aula, o Catecismo da Igreja Católica é imprescindível. É o nosso livro de cabeceira, é o nosso norte. É a doutrina da Igreja, é o Santo Magistério de Deus. Né? Que junto com a Bíblia e a tradição forma a palavra de Deus. E essa citação do Catecismo da Igreja Católica, número 329, está no parágrafo 5, onde que Deus ele fala sobre o céu e a terra. Quando a Igreja ensina como que foi a criação do mundo. Interessante, né? Quando Deus ele cria o mundo, Deus criou o céu e a terra. E nisso, diz Santo Agostinho, quando Deus ele cria o céu e a terra, não significa que Deus criou o céu que a gente olha para cima e vê lá as nuvens, os passarinhos voando. Não, é uma coisa muito mais profunda. Quando Deus ele cria o céu, ele cria as coisas espirituais. Quando Deus cria a terra, ele cria as coisas materiais. E a primeira coisa que Deus criou antes de criar o céu, antes de criar a terra, antes de criar o céu, antes de criar a terra, Deus ele criou o universo todo. E quando ele criou o universo todo, ele criou primeiro o céu antes da terra, ou seja, ele criou primeiro as coisas espirituais, ou seja, ele criou primeiro os anjos. Então os anjos, eles nos precedem na criação. Tá bom? Então, antes de Deus criar o mundo, a terra, os animais, os peixinhos, o laguinho, a baleia, Deus criou os anjos. Amém, gente? E assim, no Catecismo da Igreja Católica, Santo Agostinho diz a respeito deles. Aqui é uma citação em latim, né, que a gente não vai ler por motivos, né, que se eu for ler o meu latim aqui, vocês vão ficar tristes comigo. Mas diz aqui depois da citação em latim: anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é. É anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Assim diz a passagem de Mateus 18:10. São poderosos executores da palavra, obedientes ao som da palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho do fulgor de sua glória. Então, os anjos... Qual é a natureza dos anjos, gente? A natureza dos anjos é o espírito. Qual é a missão dos anjos, o encargo dos anjos? Está escrito aqui no catecismo. Qual que é o encargo do anjo? A missão do anjo? É ser mensageiro. Então, o anjo, ele é puro espírito e ele é mensageiro de Deus.
Então, sempre que Deus ele vai utilizar, vai querer falar com o seu povo, a gente vai ver no Antigo Testamento que Deus ele não aparece diretamente para as pessoas, mas ele manda um anjo. Nossa Senhora, como que Nossa Senhora ficou sabendo que ia ser mãe de Deus? Quem avisou ela? O anjo. Foi o anjo Gabriel. Quando Abraão ficou sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser aniquilada da face da terra, quem avisou a eles? Foram anjos. E quando Abraão ia matar o seu filho, Isaac, quando ele levantou um punhal para matar o filho Isaac, quem foi que falou, quem foi que o impediu, que falou que não precisava? Um anjo. Quando Moisés ele estava quando Moisés que ele saiu da terra do Egito, ele foi para o deserto. Quem é que guiava o povo de Deus para a terra prometida e à frente? Um anjo. Ou seja, o anjo ele é protetor, ele é mensageiro, mas ao mesmo tempo ele é puro espírito. O fato de nós podermos, nas Sagradas Escrituras, ele aparecer com características humanas, é porque Deus permite que nós vejamos os anjos com características humanas. Mas, de certa forma, nós não podemos ver um anjo com os olhos humanos. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma aparição, você é um santo de sétima morada, você reza muito e Deus dá a graça de você ver um anjo. Você vai ver o anjo com asas. Por que com asas? Porque a asa significa que ele pode ir de um lugar para o outro a hora que quiser. Ele pode voar de um lugar para o outro a hora que quiser. Você vai ver ele iluminado, que significa que ele tem ele é um espírito iluminado. E você vai ver ele com uma feição bem máscula. Significa que ele é como se fosse tivesse as virtudes de Deus, entendeu? Só que o anjo não tem aparência. Ele não tem asinha. Quando chegar no céu você não vai ver anjo de asinha. Nem anjinho de cabeça. Significa que existe vários tipos de anjo. Então quando você vê anjos que são criancinhas nas imagens, e anjos que são maiores, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e significa que existe uma hierarquia de anjos. Tem anjos que são menores e anjos que são maiores. Quer acrescentar alguma coisa, mãe? Sim. Aqui eu estou olhando a imagem de São Miguel Arcanjo. Ele está sem asa, né? Assim, ele é o príncipe é o chefe, né, da milícia celeste. Então aqui ele está representado sem asa. A asa dele está quase sumidinha aqui e ele está com uma espada, né? Porque é ele que combate, né, os anjos maus. Você vai explicar, né? São Miguel Arcanjo. Aí ele vai aparecer na aula de hoje. E acrescentar também que cada anjo tem uma missão, né? Esses 3 anjos que a gente conhece, os mais conhecidos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, mas como outros anjos que a Igreja Católica não tem ciência de seus nomes, né? A gente conhece só esses 3 anjos. Então, cada anjo tem a sua missão, especialmente o nosso anjo da guarda, né? Interessante que Deus ele criou trilhões de anjos. Trilhões. E cada anjo é uma pessoa diferente. Eles são seres pessoais, como a gente viu. Por eles não ter corpo, eles só possuem 2 coisas: inteligência e vontade. Ou seja, eles têm assim como nós também temos inteligência e vontade. Eles são seres totalmente espirituais e eles têm vontade própria, ou seja, eles têm liberdade para decidir. Isso é uma coisa que vai ser importante daqui a pouco, né? E trilhões de anjos, cada um tem um nome.
mas a gente não sabe o nome de todos os anjos. Na verdade, de trilhões de anjos, a gente sabe o nome de 4 anjos. 4. Miguel, Rafael, Gabriel e quem sabe o quarto? Eu não sei. Lúcifer. Ah, é verdade. Esse. Lúcifer era um anjo. Uau! Não, Deus não criou o mundo e criou o capeta. Deus não criou o capeta. Tudo que Deus criou era bom. E quando Deus criou os anjos, Lúcifer era um anjo. E ele era bom. Mas se lembra que eu falei que dos anjos eles possuíam inteligência, mas ele também possuía vontade livre? Então, Deus ele criou os anjos, mas ele não colocou os anjos diretamente no céu, no paraíso, na presença dele. Deus ele criou os anjos e ausentou a sua face. Ele criou os anjos como que os anjos eles acordassem, vissem os anjos, né? Vamos lá, vamos fingir que a gente acabou de ser criado por Deus, nós somos anjos. Aí eu olho assim, nossa, que anja bonita. Aí eu olho aqui, nossa, a anja Kívia, a anja Ângela, a anja Sônia, a anja Brenda. Aí eu vejo muitos anjos. Mas eu não vejo quem foi que me criou. Presta atenção nisso que é importante. Eu não estou vendo quem foi que me criou. Então os anjos, e por quê? Agora vamos trocar o papel. Agora eu sou Deus. É claro que eu não sou, né, gente? Mas vamos dizer para fins didáticos que eu sou Deus. Deus ele fala: faça-se a luz. E a luz foi feita. E quando Deus diz faça-se a luz, ele não está criando ele está aqui escuro e ele diz faça-se a luz. Não, não é a luz elétrica. Quando ele diz faça-se a luz, diz Santo Agostinho, ele criou os anjos. Porque os anjos eles portam uma luz. A primeira criação de Deus, de seres inteligentes, foram os anjos. Não foi uma criação material, mas foi espiritual. E Deus falou, criei seres inteligentes, imortais e perfeitos. Pronto, vem aqui pro meu lado e já era. Não, Deus ele queria que esses anjos o servissem de livre e espontânea vontade. Deus amou os anjos e ele queria que os anjos amassem ele de volta. A gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Ô Felipe, essa questão do, por exemplo, São Gabriel, São Rafael e esqueci o outro agora. São Miguel. São Miguel. Ele, pelo fato de eles terem a forma física, de ter, tipo assim, a imagenzinha, às vezes quando você tá em uma oração, por exemplo, algum intercessor que tem a visão e fala, eu vi São Miguel Arcanjo e tal. Eles têm essa forma física, então, porque Deus quis que eles aparecessem pra gente, é isso? Entra nessa questão? Olha, porque assim, vamos inverter. Não é que eles têm essa forma física, é porque nós, seres humanos, não temos cognição para abstrair a forma de um anjo. Para ver o anjo. Nós não temos essa capacidade. Não, a gente morreria se a gente visse. E se a gente visse um anjo com os olhos carnais, a gente morria. De tanta glória que tem. E eles são muita luz. Então a gente não ia aguentar olhar para eles. Então, quando um intercessor, alguém que é de Deus, claro que... Vocês ouviram o que a Cida falou? Deu pra ouvir? Beleza. E quando o intercessor, um santo, um místico, ele vê o anjo, Deus dá a graça de que ele veja com as feições humanas para ele entender que é um anjo. Porque pela humanidade, pela nossa capacidade de conhecer, principalmente a nossa capacidade de conhecer desordenada pelo pecado original, nós não seríamos capazes de reconhecer um anjo e nem de ver o anjo e ficar vivo. Felipe? Então Deus permite que nós vejamos
o anjo com as feições humanas por caridade, por dó, porque a gente não consegue ver de outro jeito. A gente vê. Felipe, enfeitando isso daí, adornando o que você falou, o Padre Marcelo, ele sempre fala do anjo, do nosso anjo, tem mais ou menos 3 metros de altura e que ele é muito lindo e também que as asas dele são enormes, né? Então, a gente pode ver que Deus usa do nosso imaginário, né? Da nossa mente, conforme a nossa capacidade, para que a gente consiga enxergar esses anjos conforme a missão que eles têm, né? Então, tem um livro do escritor, nosso escritor da Aliança de Misericórdia, que ele fala que tem um anjo que tem 6 asas, né? 2 para cobrir o rosto, para não ver Deus, outra para, tipo, voar, né? Para ir onde precisa ir, e outra para abraçar o ser humano, né? Então, ele quer dizer isso, conforme o nosso imaginário, né? As funções que o anjo tem, né? Então, ele explica bem direitinho para a gente entender a função do anjo. Mas Isso. como você disse. Né? E sem, por exemplo, se a gente fosse dar aula dos anjos sem falar de coisas que a gente pode ver e sentir, eu não conseguiria dar essa aula. Então é analogia. Quando diz que o anjo ele tem 6 asas e outro tem 2, significa que um anjo tem mais dons dados por Deus que o outro. Certo? E etc, etc. É tudo por analogia, porque a nossa mente humana ela só aprende por analogia as coisas do céu. Entendeu? Então, por exemplo, como Deus é amor, Deus que é espírito é amor. Mas como que a gente sabe isso? Nós que estamos aqui no mundo material e só vemos coisas materiais. Aí Jesus que eu falava o quê? Parábolas. Né? Por quê? Porque pelas parábolas a gente pode fazer. Nossa, da mesma forma que o Pai misericordioso acolhe o filho pródigo, é o jeito que o Deus no céu ele me acolhe. E isso é o amor de Deus, que eu não vejo, mas que eu percebo na minha vida. Mas como que Jesus fazia as pessoas entenderem? Através de parábolas. Assim também é os anjos. Como eu sei que os anjos existem? Como que eu sei que Deus criou criaturas que são imortais e são puramente espirituais? Nossa, caberia uma explicação filosófica, metafísica, daqui pegar a turma teológica. Santa Maria Aquino escreveu umas 200 páginas só sobre os anjos. Eu leio tudo aqui para vocês, mas é simples, não precisa de tudo isso. É só você ver que Deus ele age por intermediários. Deus ele não sai do seu trono, Deus é imóvel, você lembra, gente? Que Deus ele não move. Deus ele é imóvel, ele é fixo. Deus ele não vai sair lá do seu trono glorioso no céu para ajudar eu a achar minha chave que eu perdi em casa. Mas não, a gente reza a Deus e Deus ele ordena seus anjos para que os anjos executem a mensagem de Deus, a vontade de Deus. Então todas as graças que a gente alcançou na nossa vida, todas as vezes que a gente rezou, foi um anjo que levou a Deus e foi o outro anjo que voltou fazendo tudo isso se tornar realidade na nossa vida. Sempre. Sempre. E ao inverso também, porque os diabos também são, todos eles eram anjos. Então, não é que o capeta ele sai do inferno e vem nos atormentar, porque Lúcifer está preso numa jaula, né? Mas os anjos menores, os demônios, demoninho, eles vêm e fazer o mal pra gente aqui na Terra. Então, tem gente que acredita na existência dos anjos ao inverso, porque vê a ação do capeta mesmo na vida dela, entendeu? Tem gente que vê as graças de Deus, então, para vocês entenderem mais o que eu estou falando, só dando continuidade na aula. Leitura. Esses seres criados bons e puros receberam uma missão nobre, assim como o homem. Ainda no texto de Gênesis 1, versículo 31a,
Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem foi criado bom, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Essa é uma história linda. Anjos e homens criados puros e bons. Podemos ficar felizes e dizer que a aula acabou? Não, absolutamente. O que os anjos e os homens têm em comum? A inteligência e a liberdade. A inteligência angélica é superior à humana. Anjos e homens foram criados livres por Deus e ambos escolheram se queriam aceitar Deus em seus corações ou não. Vamos lá, gente. Antes de a gente entrar na queda dos anjos, que é um tema muito interessante, temos coisas em comum com os anjos. Deus, ele criou os anjos inteligentes e livres. E Deus criou os homens inteligentes e livres. Os anjos, eles... Quem é maior, quem é superior? O homem ou o anjo? Quem aqui quer responder? Kívia, você microfone fechado. O anjo. O anjo. Quem aqui acha o contrário? Gente, não tenham medo. Estamos aqui para aprender. Eu confesso que antes dela falar, eu ia falar o homem. O homem? Então, beleza. Vamos lá. Qual é o... Entre... vamos lá. Qual que é mais importante? As coisas materiais ou as coisas espirituais? Espirituais. Exatamente. O homem, ele é feito de... Matéria. E o anjo, ele é feito de... Espírito. Logo... Concluímos que os anjos são superiores aos homens, porque eles são espírito e nós somos matéria. O homem, ele é 100% matéria? Não. Por quê? Porque ele tem a sua espiritualidade? Não. Não sei, então. O homem, ele é composto de corpo e... Alma. Corpo e alma. Tá vendo? Você tá respondendo tudo, né? Deixa eu falar um pouco pra eles. Tá bom. Não, você perguntou pra mim, isso que eu nem respondi. Corpo e alma. A alma, ela é material, gente? Não vou responder. Não? A alma, ela pode... a alma, por exemplo, a alma de um cachorrinho. Porque os cachorros, eles têm alma. Não é alma imortal. Tá. Não é alma espiritual. Entendeu? O cachorrinho, quando ele morre, ele não vai pro céu. Entendeu? Desculpa quem estava esperando encontrar um cachorrinho no céu. Nem um gatinho. Entendeu? O cachorrinho, quando morre, morre. O céu, ele é para seres inteligentes, livres e espirituais. O cachorro, ele não tem inteligência, ele não tem liberdade e muito menos espiritualidade. Ele é cachorro e ele é feliz. Na sua cachorrice, na sua cachorritude, ele é feliz. E quando ele come, ele late. Mas o ser humano não. A gente viu que o ser humano é angustiado. A gente viu que o ser humano, ele não sabe o que fazer da vida. Né? Dinheiro, carro, mulheres, homens, baladas. E ele fica vazio. Ele fica sem sentido. Por quê? Porque o ser humano, ele tem algo muito além dos seus instintos. Ele tem uma vontade e uma inteligência. Igual os anjos. E também os homens, ele tem uma alma. Assim como os cachorros. O que significa alma, gente? Alma significa fonte de vida. Então tudo aquilo que se mexe, uma planta, um cachorrinho, um gatinho, tudo aquilo que é vivo. Os últimos 10 minutos nessa sessão. Tudo aquilo que é vivo tem uma alma, significa que é vivo, né? Mas o ser humano, ele tem uma alma diferente. E nesse sentido, a alma do cachorro, do gato, ela é material. Por quê? Porque é a matéria que vive. Agora, a alma do homem,
ela tem essa parte material dela, porque nós somos um corpo que anda, vive, nós somos um animal, né? Literalmente. Racional. Mas a gente diz, o Aristóteles diz, São Tomás de Aquino, nós somos animais racionais, ou seja, nós temos uma parte da nossa alma que não é material, que é espiritual. E por ser espiritual, por que a gente tem uma parte da nossa alma que é espiritual? Porque ela consegue ver e inteligir coisas espirituais. Né? Por exemplo, o amor. Deus nos ama. O amor é algo totalmente sublime de Deus. O amor ágape é amor espiritual. Você vê que o cachorrinho, o gatinho, o amor deles é um amor de matéria, ou seja, ele te ama conforme aquilo que, por exemplo, se você alimenta o cachorro e dá carinho pro cachorro quando chega em casa, ele fica feliz ao te ver toda vez. Você chega em casa, ele balança o rabinho. Agora desce o cacete no cachorro. Entendeu? Desce o porrete no cachorro. Né? Ele vai te amar? Às vezes ele vai ficar com medo de você, vai falar, não alimente o cachorro, ele vai morrer, vai chorar, vai querer fugir. Agora, muitas vezes na vida, nós apanhamos das pessoas, nos trata pior que um cachorro maltratado e a gente ainda ama aquela pessoa de volta. O que está acontecendo? Por que o ser humano é diferente? Por que Jesus Cristo, quando apanhava na cruz, ele não amaldiçoou e matou todo mundo? Porque ele amava. O amor é algo que transcende a matéria. Né? E nisso, pela alma conseguir... quando você vê uma pessoa que não tem amor por nada, o que você diz? É uma pessoa desalmada. Já percebeu? E que quando uma pessoa... por nossa alma ser capaz de entender o amor, e o amor é algo eterno, é algo espiritual... E o amor é algo eterno, é algo espiritual, isso significa que a nossa alma é eterna, a nossa alma é espiritual. Porque se a nossa alma não fosse eterna e espiritual, a gente não ia conseguir entender o amor. Depois, eu posso dar uma aula só sobre isso. Né? Como que a nossa alma entende as coisas espirituais. Eu fiz um TCC na faculdade sobre isso. Né? Por favor, nos dê essa aula. Entendeu? Eu vou pegar meu TCC aqui e vou dar... Enfim, né? Tudo isso é magnífico, né? Porque nós somos um ser limítrofe. É o quê? Ou seja, enquanto nós somos seres mediadores, ou seja, enquanto os anjos são totalmente espírito, enquanto essa garrafa é totalmente matéria e meu cachorrinho é totalmente matéria, eu sou meio matéria e meio espírito. Porque eu sou o único animal que é racional. Você não. Outra coisa que mostra um pouco que nós somos racionais é a nossa capacidade de entender coisas complexas que os outros animais não conseguem. Por exemplo, o macaco ele pode ter 99% do nosso DNA. Sim, tá entrou Antônia e entrou Yasmin. Muito boa noite, sejam bem-vindos, gente. Nós podemos ser, por exemplo, nós podemos, você pode ver que um macaco, ele pode ter 95% do nosso DNA, quase igual, se você for colocar geneticamente. Mas, eles são, eu peguei um macaco que são dos animais mais instintivamente parecidos com a gente. Seus hábitos, essas coisas, né? Mas os macacos, eles são inteligentes? Não, porque ele pode ser inteligente pra caramba, mas se você dá uma equação de segundo grau, ele vai resolver? Não. Eles podem fazer até faquinha, entendeu? Pode pegar uma pedra para quebrar um coco, e o cientista fica, olha que inteligente. Mas, por exemplo, ele consegue pegar o coco e transformar o coco em cocada, que nem faz os seres humanos?
Eles dominam fogo, fazem fogo. Não, porque o ser humano ele tem a capacidade de transformar a natureza a seu favor. Isso é uma capacidade da inteligência da alma imortal. Certo? Então, o nosso tempo está acabando aqui nessa sala. Mas só para encerrar, aí a gente eu vou criar outra sala, mandar outro link e nós vamos continuar a aula, tá bom, gente? Então vocês entram lá no outro link. Mas antes de acabar aqui, só para falar, então o cachorro, o gato, a pedra, tudo aquilo que tem ser, que existe, é matéria. O anjo, ele é espiritual, ele tem vontade livre, mas ele é só espírito. E nós, seres humanos, somos o meio termo. Nós somos corpo e alma espiritual. Ou seja, nós temos acesso ao mundo material e ao mundo espiritual. E isso vai dar um BO, como a gente vai ver, porque vai ter alguém que vai ter inveja da gente. Você acha que anjo tem inveja do ser humano? Eles são superiores. Né? Na opinião de vocês, quem aqui acha que anjo tem inveja de ser humano? Por exemplo, Ângela, você é um anjo. Perfeitamente criado por Deus. E eu sou um ser humaninho. Quem sou eu na fila do pão diante de você, Ângela? Quem é maior? Eu ou você? Usa a lógica. Não tem pegadinha. Responde aquilo que é a verdade. O anjo, né? Você é a maior, Ângela. Mas quem Deus mais amou? Aí o bagulho fica estranho. A gente vai ver isso no próximo tempo. Então, gente... Aí pegou essa pergunta. Hein? Fechem... vai saindo... Antônia e Yasmin, nós vamos sair aqui da sala, porque o Google já está nos expulsando, que é só 1 hora por sala. Eu vou criar outro link e vocês entram aqui de novo. Gente, vão saindo aí, um por um. Vão saindo. Eu vou mandando o link lá no grupo. Aí todo mundo saiu. Então tchau, só. Mas não vai sair, não. Então, o pessoal que está aqui no YouTube, para não ficar um hiato, né, nem eu parar a gravação, vou aqui criar outra sala, certo? E nós estamos aqui falando sobre a criação dos anjos. Espero que vocês estejam gostando. Deixa um like, né? Compartilha e ativa o sininho das notificações aqui no canal do Felipe Abreu, hoje bem acompanhado com a minha esposa. Né? Enquanto isso, eu aproveito para me hidratar. A água, o ser material. Anjo não precisa beber água. Como assistente dessa. O WhatsApp está abrindo com aquela velocidade. Ai meu Deus, agora o WhatsApp ele demora para abrir, mano. Mas estava aberto. Não tava não. Porque senão eu não tinha recarregado. Ixi. Tá falando que vai embaixar. Pronto, já foi. Já foi. Não dispersem, gente do YouTube. Pronto, foi. Link. Logo. Parte 2. Estão chegando. Agora fecha. Por quê? Eu queria saber porque o Google. Eu queria saber porque o que? Ver tudo. Aqui, permitir.
Aqui o pessoal tá entrando. Aqui estão algumas informações sobre tudo a ver com a proposta de conciliar jornalismo e Que isso? entretenimento com um enfoque popular e inteligente. É o Google enxerido. Vocês não, acontece isso com vocês não? Bem-humorada e fala ao Não, público tô- de todas as idades e classes sociais, abordando assuntos como moda, Cala a boca, Google. beleza, gastronomia, polícia, economia e esportes. Mano, a gente tá aqui do nada, eu falo alguma coisa, o Google, eu tenho resultado pra isso. E quando eu falo ok Google, ele não aparece. Bom, gente. Então, o que encontrei na web. Ai, meu Deus. Gente, a gente terminou a primeira parte da aula colocando uma questão muito séria. Deus criou os homens e os anjos. Da criação de Deus, existe uma criação superior e a outra menos perfeita. Concluímos que a criação espiritual ela é mais perfeita que a material. Logo, o anjo ele é superior que o ser humano, mas da ordem do amor. Quem Deus ama mais? O ser humano ou o anjo? Será que Deus ele tem predisposição para amar aquilo que é mais perfeito face ao imperfeito? Essa questão é profunda. Quem aqui quer responder? Em silêncio. Eu acho que ele ama mais o ser humano, né? Uma boa opinião. Mas por quê? A gente vai ver o porquê daqui a Eu- pouco. Eu acho. O ser humano, né? Porque Não, mas por quê? ele deu até o seu filho por nós, né? Isso é muito importante. É o que a Kívia falou, é o centro de tudo. Né? E nesse sentido, Deus, ele cria o homem, ele cria o anjo, faça-se a luz. E o anjo apareceu lá, perfeito, inteligente, com vontade livre, pá, metendo um medo em todo mundo. Agora, o homem, Deus, ele criou do barro, como a gente viu na aula de Gênesis. E Deus criou tudo e ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus ele criou o homem parecido com ele. E isso vai dar um BO lá no céu. Porque no céu, assim, no sentido de criação espiritual. Porque Deus, como você lembra que eu falei? Deus ele criou os anjos, mas ele não colocou eles lá direto no céu, lá cantando na presença deles para sempre. Deus, assim como Adão e Eva, eles foram provados no paraíso por Satanás, pela serpente. Vocês nunca se perguntaram, beleza, como que a serpente foi parar lá no paraíso? Como que ela foi parar lá? Né? A gente vai saber a resposta disso hoje. Mas Satanás foi tentar Adão e Eva, criados bons. E os anjos? Quem foi que tentou os anjos? Os anjos, eles não tiveram... vamos entender uma coisa. A queda de Adão e Eva foi uma queda moral. O que significa isso, Felipe? Foi uma queda da fraqueza. Foi uma queda da vontade, da curiosidade humana. A queda dos anjos, como a gente vai ver, vai ser uma queda de malícia. Que significa? Eles não tinham tentações carnais e nem intelectuais. Os anjos, eles tinham uma vontade de dizer sim ou não para Deus. E o sim ou não dos anjos para Deus é uma coisa eterna. Os que disseram sim para Deus, eternamente amarão a Deus. Os que disseram não, eternamente negarão a Deus.
Então os anjos, eles passaram por essa prova. E o que a gente vai ler agora? A queda dos anjos. A queda dos anjos. Ao criar os anjos, Deus não quis de imediato revelar-se a eles. Deus quis provar a fé desses seres criados naturalmente bons, entretanto livres por serem inteligentes. Lúcifer, o maior de todos eles por ser um serafim, era o mais inteligente de todos, e com sua rebeldia quis ser maior que Deus. Não quis aceitar os planos de Deus e se rebelou contra ele. Lúcifer quis ser como Deus, por inveja e orgulho. Por inveja e orgulho, moveu outros anjos a se rebelar contra seu próprio Criador. No número 391 do Catecismo da Igreja Católica... Abrimos o Catecismo da Igreja Católica no número 391. Felipe, eu tenho que sair agora, né? Então, beijinho para vocês. Continue a aula com o Felipe aí. Vai com Deus, mãe. Minha mãe agora vai viajar para Canção Nova, né? Ela tá chique. E ela vai perder o voo dela. Né? Se ela... Não é voo, não. Ela vai nas asas dos anjos, que os anjos de Deus acompanhem você, mãe. Vai com Deus. Amém. Fica com Deus vocês. Tchau, vai com Deus. O que diz aqui no número 300... Deixa eu terminar de ler. Do número 391 Não vou nem fechar, vou deixar. Do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja nos explica que essa foi uma decisão. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, número 391. Por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. Quem são os nossos primeiros pais, gente? Adão e Eva. Exatamente. E tem uma voz sedutora que se opõe a Deus. E que por inveja os fez cair na morte. Satanás tinha inveja de Adão e Eva. Por quê? Daqui a pouco a gente vai saber. A escritura e a tradição da igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou o diabo. O Lúcifer, o maior dos anjos, o melhor de todos, o que Deus criou com mais honra, o que Deus criou com mais inteligência. Como que ele chegou nessa desgraça de virar o diabo? Como? Vamos lá. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Aqui um latim que eu não me arrisco, que sua tradução diz assim: com efeito, o diabo e os outros demônios foram criados bons em sua natureza. Por Deus. Mas se tornaram bons por própria iniciativa. A natureza deles era boa, a inteligência é boa, tudo ok. Mas a vontade da qual tem a liberdade deles, por própria iniciativa se corrompeu. E antes de entrar nessa querela, vamos continuar com a leitura. O porquê dessa decisão, os teólogos especulam até hoje. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica 1, questão 63, artigo 5, solução, afirma que uma das possibilidades é que logo após o primeiro instante de sua criação, Lúcifer, por vontade própria, confiando em sua glória, quis se opor a Deus, tendo neste ato de rebeldia cometido o primeiro pecado e o mais grave de todos, o do orgulho. No céu começou uma luta intelectual entre os anjos partidários de Lúcifer e os fiéis a Deus, ao qual ainda não tinham contemplado. Gente, agora eu quero apresentar para vocês uma bibliografia especializada. Comprem, adquiram esse livro. Fala o nome dele. Esse livro aqui é do padre José Antônio Fortea. Repetindo, padre José Antônio Fortea. História do Mundo dos Anjos. Baseado na Sagrada Escritura, baseado no Catecismo. Esse padre,
ele escreve um livro, esse livro é sensacional, eu li ele uma vez, e folheando ele hoje eu estou com vontade de ler de novo. Ele faz um romance, porque o que aconteceu lá no céu tem muita pouca coisa em termos de volume, não de qualidade, de espiritualidade, mas em termos de volume, não tem muita coisa escrita na Bíblia. E baseado do que nós sabemos na teologia dos anjos, na teologia da Igreja Católica, na Bíblia, no Catecismo, esse padre escreveu uma história, um romance. Tipo, ele pegou a verdade da fé e escreveu uma história, assim, como se os anjos... Um romance, é gostoso de ler, é um romance. Né? É um livro de história. História com H minúsculo, né? É como se ele criasse uma história para contar a história dos anjos que a gente não sabe, né? Que a gente entenda melhor. Né? Que a gente entenda um pouco melhor, né? Ele faz analogias, né? Então, quando ele diz aqui que os anjos, eles dobraram o joelho, não é que o anjo tinha joelho. Eles dobraram... É pra gente entender, né? Porque o que significa dobrar o joelho? Se submeter. Então, os anjos que dobraram o joelho, eles estão se submetendo. Só para contextualizar, os anjos aqui foram criados e eles... Deus, ele se mostrou a eles não de forma completa. Deus se mostrou a eles falando, olha, eu criei vocês, eu sou o seu Deus. E todos eles estavam numa paz, assim, no céu, né? Lúcifer era o maior de todos. Então, os anjos menores, eles vão acompanhando os anjos maiores. Como que o anjo, ele não tem olho, nem boca, nem nariz. Como que o anjo vê? Como que o anjo escuta? Eles veem, eles escutam. Mas, por exemplo, se a gente arrancar nosso olho, a gente não vê e não escuta nada. Se a gente arrancar nossos ouvidos, nossos olhos, a gente não vê e não escuta nada. Então é assim, um anjo maior, que tem mais luz, ilumina um anjo menor. Então o anjo menor, ele vê pela luz do anjo maior. E o anjo que é menor, ele ilumina o anjo que é menor ainda. Agora, vamos lá, de baixo para cima, um anjo menor, que é iluminado pelo anjo que é médio, que é iluminado pelo anjo que é grande, que é iluminado pelo anjo que é gigante. E esse anjo que é o gigantão, ele é iluminado diretamente por Deus. Então é uma luz, isso, é uma luz decrescente. E esse anjo, que é o mais iluminado de todos, ele diz, o nome dele é Lúcifer. Né? E Lúcifer significa anjo de luz. Né? E ele é o que tinha mais conhecimento de Deus, ele era o mais próximo de Deus. E eis que Deus, ele revela para os anjos o seu plano de amor. Tava lá, os anjos, nossa, a gente é da hora, né? A gente é inteligente pra caramba, né? A gente é top. Aí Deus, ele fala, opa, então, eu vou criar um ser chamado ser humano. Material. Aí Lúcifer já olhou assim, o quê? Matéria? Esse negócio... Lúcifer viu um pedaço de cocô quando Deus mostrou o que é matéria, né? Olha eu, e olha esse pedaço de bosta aí. Não. E eu vou criar essa matéria, a minha imagem e semelhança. Aí Lúcifer falou, isso é heresia. Não só vou criar a imagem e semelhança, mas eu vou colocar uma alma neles. E eu vou amar eles acima de vocês, anjos. Aí Lúcifer falou assim, não pode ser isso. E ainda mais, agora foi a gota d'água. E o meu filho, o verbo de Deus, vai se encarnar num homem. Ele vai nascer através de uma mulher, que é matéria, Nossa Senhora era feita de carne e osso. Ele vai ser gerado por uma mulher, ele vai tornar a carne humana e eu vou fazer a minha união nessa matéria. Aí Lúcifer falou, não servirei, não aceito isso. Porque, vamos ler aqui. Vamos ler um pouquinho. Aqui vocês vão ser ouvintes da voz maravilhosa da minha esposa. Aqui eu contextualizei vocês. Nós vamos ler História do Mundo dos Anjos. Padre Antônio Fortea.
da página 45 até a página 48. 3 paginazinhas. A Cida ela lê rápido e bem, então eu vou até dar o microfone totalmente para ela. Prestem atenção. Eu contextualizei vocês. Ô Felipe, eu acho que você não precisa tirar o microfone não, porque mesmo você assim longe dela, quando ela fala alguma coisa, dá pra escutar bem. Ah, então tá bom. Então tá bom, confio em vocês. Esse capítulo é o 10, tá? Onde começa a página 45 é o capítulo 10 do História do Mundo dos Anjos. E o tema do capítulo é Lúcifer. Ah, não é esse não. Não é isso não? Peraí. Não é esse aqui da frente não? Peraí. Não é esse aqui? É esse aqui. As mudanças começam. Peraí. É esse. É isso aí. Peraí. É esse aqui mesmo. Então, desculpa, gente. É da página capítulo 11, da página 49 até 52. Ainda bem que ela... Que eu fui falar o tema. A Cida, ela me conserta, gente. Isso aqui é casamento. Capítulo, então, é o 11, só repetindo, da página 49 a 52, do História do Mundo dos Anjos, Padre José Antônio Forteiro. Todos estão escutando bem? Importante. Não dispersa. O tema é: as mudanças começaram após a revelação do plano de Deus, que é o que o Felipe estava falando. Com veemência, com toda a força do coração, alguns de nós fizemos genuflexão ante a imagem futura do crucificado. Então, gente, o livro é como se fosse um anjo contando o que aconteceu. Então, ele está na primeira pessoa. É tipo assim, um anjo fictício, né? Eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Ele é um aconteceu assim, né? E Deus, ele mostra o seu plano, mostra Jesus crucificado. Então, Lúcifer, o Deus numa matéria, já é ruim, ainda na cruz, né? E aí tá falando que eles se ajoelharam perante a imagem do crucificado, que era Jesus. Né? Então os anjos começaram a se ajoelhar e falar amém. Todos eles. Vamos ver. Muitos mais lhe seguiram, ajoelhando-se, fazendo o ato de adoração mais intenso que nunca houvéssemos visto antes. Nesse momento, muitas inteligências humilharam-se diante dos planos de Deus. Acreditávamos em Deus. Fizemos um ato de fé naquele que não pode errar. Se a Trindade decidisse aquele excesso, esse ato de amor além de toda medida, nós o aceitaríamos, embora não o entendêssemos. Tivemos que nos esforçar e tivemos que confiar. Devíamos aceitar os nossos limites para entender um amor que era muito maior que o nosso. Esse ato de submeter o nosso entendimento foi difícil para nós, mas isso enobreceu-nos. Pela primeira vez em muitos anjos apareceu uma virtude que não havia existido neles: a fé. Digo muitos anjos porque os anjos orantes definitivamente haviam morrido a si próprios e eles haviam crescido muito na fé. Eles tinham sido os nossos precursores na fé. Da mesma forma que vocês têm sido precursores, nós também o temos. Têm tido precursores, nós também o temos. Eles ainda não conheciam o Filho do Homem e já tinham morrido a si próprios. Não é demais dizer que os anjos orantes foram os primeiros em dobrar os joelhos diante da imagem da sabedoria encarnada, que então, é Jesus, gente, né? Quando Deus ele revelou que a Trindade, que Jesus ia se encarnar, então teve anjos maiores e menores, certo? Então os anjos, eles acharam estranho, mas mesmo assim é Deus. Quem é Deus, né? Deus é Deus e eu sou ninguém. Então eles começaram a se submeter aos planos de Deus, um por um. Mesmo que eles não entendessem. Isso. E assim, quando aqui fala, é como se o anjo falasse, sabe, vocês aí no mundo, vocês não tiveram João Batista, os profetas, aqueles que falaram da vinda de Jesus, nós também tivemos. Os anjos que acreditaram primeiro. Quando eles viram o plano de Deus, teve alguns anjos que acreditaram primeiro e tiveram fé. E outros que, vendo o exemplo da fé dos anjos, você lembra que os anjos, o maior ilumina o menor? O menor olhando o maior, tendo fé, e ele começou a ter fé também.
Exatamente. Todos eles começaram a ter fé, né? Um seguindo o outro, eles foram se ajoelhando. Paulatinamente, os anjos iam adorando. Rendiam-se conforme as suas inteligências e, por vontade própria, abraçavam as decisões de Deus, mesmo sem compreendê-las. Nem todos adoravam num único momento. Para alguns foi mais difícil entender, a outros foi mais difícil dobrar os joelhos. Mas Deus não nos provou apenas por nos provar. Na provação havia surgido a fé. Éramos seres gloriosos, mas devíamos entender que diante dele éramos como crianças. Devíamos aprender a confiar e a mostrar com obras que confiávamos nele. A beleza da fé nasceu no seio dos anjos. Em alguns apareceu a mancha de terem resistido à fé. A quinta parte dos anjos já tinha dobrado seus joelhos e inclinado suas cabeças. Lúcifer estava de boca aberta. Não podia acreditar no que via. Estava atônito. De repente, um sentimento lhe encheu de amargura. Não tinha sido ele o eleito para receber a união hipostática. Explica o que é. A união hipostática. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. Exatamente. Na natureza de Jesus, não existe a metade, ele é 50% Deus, 50% homem. Não. Ele é 100% Deus e 100% homem. E a união do verbo de Deus, a união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um ser, que é a humanidade de Jesus, chama união hipostática. Ou seja, a união da substância. Hipóstase quer dizer substância. Ou seja, a substância de Cristo e a substância de Deus Pai. Como que eu posso explicar? É mistério, né? É difícil de explicar mistérios, né? Vamos dizer, a união do verbo encarnado de Deus junto com a humanidade, ela é dada em Jesus Cristo, ou seja, a substância humana e a substância divina, elas entram em união na pessoa de Jesus Cristo. Isso é a união hipostática, e eu vou falar isso em outra aula do Crisma, então eu vou estudar mais, né? Ele era muito mais nobre e perfeito que um simples mamífero, como ser humano que caminhava sobre duas patas, coberto parcialmente de cabelo, unhas acabadas nas extremidades dos seus membros. Se Deus tivesse que se encarnar em alguém, esse alguém deveria ser ele. Por que tomar a natureza humana quando poderia tomar a natureza angélica? Por quê? Gente, aqui é importante. Qual é o B.O.? Lúcifer, ele falou assim: Deus, você vai se unir com esse ser que anda em duas patas. Olha o jeito que ele fala de nós. Que tem cabelo, um pouquinho de cabelo, umas unhas mal cortadas. Acho que ele falou assim, esse bicho fedido. Não falou. Falou são a gente de simples mamífero. Esse simples mamífero, ou seja, tipo, eles têm que se alimentar, a gente... Que decadência! A gente já é perfeito. Né? E isso é o pensamento de Lúcifer, e ele está indignado com essa coisa. Ou seja, aqui ele começa a nos odiar. Agora vocês estão entendendo porque quando Lúcifer caiu lá no paraíso, de Adão e Eva, ele fez nos cair por, diz o catecismo, inveja. Agora vocês entendem o que diz o catecismo. Lúcifer fez nos cair por inveja. Inveja do quê? Porque Deus preferiu a eles do que a mim. Preferiu se unir a nós. Por isso que o capeta odeia você. Quem? Vocês, tudo. Entendeu? E eu também. A humanidade. E a humanidade. Capeta quer humilhar a gente no inferno, entendeu? Porque essa é a única forma dele poder atingir a Deus. Né? Porque, tipo assim, a Deus, o capeta, eu vou matar Deus, ele não passa nem... Capeta não pode fazer nada contra Deus, contra os santos, nem contra Nossa Senhora, nem contra os anjos. Mas ele pode fazer contra nós. Por isso que ele coloca todas as suas forças em nós. Para nos perder, para que nós sejamos como eles, ou seja, invejosos, orgulhosos. E vá pro inferno. Quantas pessoas você conhece que são orgulhosos e falam:
eu não acredito nesse bagulho de Deus, sei lá o quê, porque se Deus existisse, ia ser a bondade da pessoa é maior que a de Deus, porque se Deus existisse, ia matar a fome da África, porque se Deus existisse... Olha o que Lúcifer fez. É igual. A atitude é igual. Vamos lá. Na verdade, ele queria que Deus se encarnasse nele, né? Que ele se achava o mais perfeito dos anjos. E ele era. Ele era o mais perfeito, mas aí ele queria que Deus se encarnasse nele, não no ser humano. É que o Lúcifer queria seguir a lógica. A lógica é que o mais perfeito vai para o mais perfeito. Mas Deus ele não seguiu a lógica. É. Né? Graças a Deus. Né? Lúcifer, que era o grande teólogo, avaliou as possibilidades pelas quais tal união mística poderia ter acontecido nele mesmo, sem que ele perdesse o próprio eu. Ou seja, ele queria ficar a alma dele lá dentro do... Não faz sentido isso. Ele queria ficar a alma dele lá como anjo e a alma de Deus dentro dele. Hã? Não, é que assim, ele olhou assim pra ele e falou, eu sou mais perfeito que esses mamíferos fedidos. Então, é mais lógico, Deus, e Lúcifer, olha a palavra que o Padre Antônio Fortelli, ele era um teólogo. Grande teólogo. Ou seja, ele conhecia tudo sobre Deus. Tudo que Deus deu a conhecer, ele conhecia. Então, se Deus é perfeito mesmo, então ele tem que se unir comigo, não com esses bichos, né? Esses negócios chamados humanos, né? Então ele queria que a substância de Deus e a substância dele fosse uma só. E que ele continuasse, né? Ou seja, ele queria sem ser... que ele perdesse ele mesmo. Ele queria ser a quarta pessoa da santidade. Tipo isso. Ele, Lúcifer, teria sido o mais perfeito vaso para conter a divindade feita criatura sem deixar de ser Deus. Ou seja, ele queria se tornar Deus também. Por que Deus escolheria o mais imperfeito? Por que Deus não fazia o mais adequado? Então ele pensou, por que Deus me humilha? Aí ele levou para o lado pessoal. Muitos anjos se voltaram para Lúcifer. O olhar deles era uma pergunta cheia de ansiedade. Por que não te ajoelhas? O silêncio e o olhar fixo do príncipe, que é o Lúcifer, fizeram com que surgisse a inquietude de muitos. Mais e mais anjos surpresos se voltaram em direção ao nosso sumo sacerdote. Dizíamos estar imóvel, pois ele não se ajoelhava. Uma quinta parte das glórias tinha adorado a Cristo crucificado como rei. O restante se encontrava ainda assimilando a dura ideia, apesar de que gradualmente mais e mais caíssem com humildade sobre os seus joelhos. Era enigmática a imobilidade de Lúcifer, como um poço sem fundo. Em vão sondavam o gesto rígido dele, seus lábios fechados pelo silêncio, suas feições pétreas como uma montanha que não se mexe. O príncipe lhes mostrava um rosto carente de gesto algum. Era uma esfinge séria que entrefechava os olhos, cheios de majestade, de dignidade e de respeito a si próprio. Lentamente abriu os lábios e, carente de emoção alguma, exclamou, não! Pronunciou essa palavra de forma séria e categórica, sem nenhum aborrecimento. Foi como o não da dignidade. O pronunciou como um rei do alto de seu trono. Se ele tivesse pulsação, esta certamente teria se acelerado consideravelmente. As multidões de anjos não podiam acreditar no que tinham escutado. Não poderiam ter escutado bem. Tinha acontecido alguma coisa, tinha que ter alguma explicação. Não podia ser aquilo. O teólogo Lúcifer, o sábio, voltou seu rosto em direção aos anjos. Não percebem que isso não pode ser. Deus não pode nos pedir um sem sentido. Não são vocês os que têm que se violentar para aceitar o inaceitável. É Deus quem tem feito algo incorreto. Gente, vocês estão percebendo? Teve um motim no céu. Lúcifer, ele falou, Deus, por que você me humilha? Eu sou o vaso perfeito. Você está me humilhando, eu não mereço isso. Não.
Deus ele não pode estar errando assim. Ou seja, Lúcifer ele diz para os outros anjos, vocês que estão se ajoelhando, vocês estão trouxa. Vocês não podem aceitar Vocês estão isso. vendo o que Deus está fazendo com vocês? Eles estão... o Lúcifer foi o primeiro marxista, né? Foi o primeiro revolucionário, né? Ele falou assim, não, Deus ele tá errado, ele está nos oprimindo, ele está nos humilhando. A gente não pode aceitar isso, né? Não pode aceitar isso. E como ele era o maior de todos os anjos, quando ele disse isso, tava todo mundo se ajoelhando. Todo mundo se ajoelhando. Aí todo mundo olhava pra ele e ele tava assim. Parado, sem fazer nada. Com uma cara de pau, assim, parado, né? Parado. E aí vocês não vão fazer nada, não? Parece que só eu que tenho inteligência no céu. Você não tá vendo que esse Deus tá te enganando? Que ele é doido. Né? E ele, não vou servir, não acredito, não quero. Isso é um absurdo. E ele chega assim, é Deus que tá errado. A gente não tem que aceitar. Ele já fala assim, vocês não tem que aceitar não. Aí beleza, aí o céu ficou em choque. Todo mundo ficou passado lá no céu. Tá todo mundo em choque, né? Tipo assim, e agora, né? Vai, continue. O nosso grande teólogo nos falou com um discurso de uma insuperável sutileza. Seus argumentos estavam dotados da capacidade de enfeitiçar. Mas não porque houvesse magia neles, não. A única magia presente era a formidável inteligência. A massa de ouvintes tinha ficado atônita e, portanto, silenciosa diante do discurso rebelde de Satanás. Então, no meio daquele estupor que embargou todo o céu ante esse primeiro discurso de Lúcifer, escutou-se uma rotunda afirmação: quem como Deus? A sua afirmação foi como um soco no meio da mesa, e a repetiu por segunda vez com tal galhardia que as suas palavras foram como um discurso. Foi como um grito despertando a todos. Para muitos, essa exclamação foi mais convincente que todas as razões do rebelde. Desse modo, o pequeno Miguel se plantou diante de Lúcifer e lhe disse de frente: você é um soberbo. Num primeiro momento, quando Lúcifer era respeitado, quando estava no topo, no alto da sua honra, ninguém teria se atrevido a fazer isso. Mas ele era destemido, e as palavras de Miguel possuíam tal convicção que feriram profundamente a Lúcifer. Tão doloroso foi para ele que teve de ficar de costas para Miguel e se retirar. Lúcifer chorou de raiva e não podia resistir àquela afronta. Houve exclamações em todo o mundo angélico, algumas de incredulidade, outras airadas. No tempo pessoal de cada anjo, Lúcifer deve ter chorado por horas. Mas em nosso tempo geral, Lúcifer voltou logo. Lúcifer tinha se refeito e começava o combate. Alguns lhe olharam com admiração no momento que reapareceu. A admiração para o ditador havia surgido. Embora vozes soltas colocaram-se frente a Lúcifer, ele continuou seu raciocínio. Falava como um mestre. Na sua voz havia segurança e ele dava razões. O que havia por trás era o ressentimento. Mas ele não demonstrou nenhuma gota dessa secreta amargura. Ele mesmo não era consciente de que reagia sob a embriaguez do orgulho ferido. Muitos anjos continuaram a curvar-se diante da imagem do crucificado. Imediatamente, multidões se recusaram a continuar escutando ao rebelde, deram as costas para Lúcifer e olharam a revelação de Jesus Cristo, reconhecendo-o como um futuro rei, enquanto que as palavras malditas da rebelião continuavam a ressoar como um eco nos corações de todos os anjos. Um eco que causava danos a alguns, enquanto que outros desejavam esquecê-lo. Mas era um eco que não desaparecia. Gente, esse livro é sensacional. Lúcifer estava se achando, né? Ele era inteligente, ele era o maior de todos os anjos. Teólogo, E ele, né? ele era um serafim. Eu não vou falar hoje sobre isso, mas existem 9 coros angélicos. E ele era do coro mais alto. E ele era do coro mais alto. Miguel era um arcanjo. Arcanjo é o terceiro. Ou seja, tem o anjo da guarda, tem o trono e tem o serafim.
Não, o arcanjo. Isso. E ele está em terceiro. Lá no nono, lá diante de Deus, está os serafins. E Lúcifer é um serafim. Cada coro ele tem uma missão diferente. Mas Miguel, ele teve um dom de Deus que é a humildade. Então, estava lá o Lúcifer falando palavras lindas, bonitas e maravilhosas. E os partidários dele, aê, viva Lúcifer, aê. Aí Miguel, imagina, Miguel chegando no meio da sala, o cara lá, todo soberbo, aí o Miguel chega assim, quem como Deus? Aí o céu para quando escuta isso, né? Porque o que Miguel estava pensando enquanto falava isso? Quem como Deus? Esse Lúcifer, que apesar de ser mais alto dos anjos, é uma criatura. Deus, né? Ele não é eterno, ele não existia, ele passou a existir quando Deus o criou ele. Então quem como Deus ou criatura? Se Deus quer se encarnar, sei lá, num cachorrinho, ele é Deus. Ele decide quem é você, seu orgulhoso. Aí Miguel chegou assim, você é um soberbo. E Lúcifer ficou ferido com isso. Ficou, né? E aí você pode ver que existem agora dois partidários, duas vozes no céu que vão entrar em batalha, que é Miguel defendendo a causa de Deus, da Trindade, de Jesus e de Maria, e Lúcifer. Eu falo de Jesus e Maria porque os anjos já sabiam tudo que Deus ia fazer, que Deus revelou para eles. E Lúcifer defendendo a causa angélica, né? A causa, o anjo é superior. Então Deus não pode fazer isso com a gente, nos humilhar. Nos obrigar a servir. Exatamente. Então vamos terminar aqui para encerrar a aula de hoje, vamos à leitura do nosso texto. São Miguel é o anjo que assume a liderança do exército de Deus. Miguel é um arcanjo, uma hierarquia de anjos abaixo dos serafins, ao qual pertencia Lúcifer. Com humildade, Miguel derrota Lúcifer. No último livro da Bíblia é narrado a queda de Lúcifer e seus partidários. Vamos pegar aqui a nossa Sagrada Escritura. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É, fácil de achar. É o último. Quando é Gênesis e Apocalipse é uma delícia, que a gente já acha, né, que é o primeiro e o último. Vamos pegar aqui o Apocalipse. O Apocalipse capítulo 12. Versículos de 7 a 9. Apocalipse 12. Versículos de 7 a 9. Como eu não vou esperar todo mundo achar, não, porque a gente já está com o horário apertado. Mas diz assim, Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Quem que é o dragão? É o Satanás, é o Lúcifer. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz do céu, uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava, dia e noite, diante de nosso Deus. Até que versículo? Era até o último, mas tá bom. Isso aqui são palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, Miguel batalhou contra Satanás, e mesmo ele sendo mais fraco na hierarquia, ele, com a força de Deus, ele venceu a Satanás. E quando ele venceu a Satanás, não tinha mais lugar no céu para Satanás. Então ele e os anjos que compraram a lorota dele foram expulsos do céu. E nunca mais... se lembre que os anjos, eles ainda não tinham visto a Deus, nem Miguel e nem Lúcifer. Miguel acreditava em Deus, e na voz de Deus e nos planos de Deus.
E ele lutou por isso. Lúcifer acreditava nos planos dele. E lutou por isso. Ele foi derrotado e foi expulso do céu. Os anjos que ficaram ao lado de Miguel, fiel a Deus, eles foram admitidos dentro do céu e viram a Deus. Então eles já não eram mais capazes de pecar. Porque assim como nós, se nós víssemos Deus hoje assim como Ele é, a gente não seria mais capaz de fazer outra coisa a não ser amar a Deus. Então a nossa vontade, a nossa liberdade, ela seria totalmente direcionada para amar a Deus sobre todas as coisas e pronto. Ou seja, a gente não teria mais uma liberdade, no sentido liberdade de escolher o que eu quero, mas se eu visse Deus do jeito que Ele é, eu não poderia escolher outra coisa a não ser Ele, porque eu estaria realizado. Agora, por isso que Deus testa os anjos. Não se mostra os anjos de cara, porque Ele quer que aqueles o amem voluntariamente de liberdade. Assim, nós estamos aqui neste mundo com várias sugestões de Deus e do capeta. Nós vamos escolher amar a quem? Lúcifer, quando ele foi expulso do céu, ali foi criado o inferno. Porque o que é o inferno, em suma? É a ausência de Deus. Lúcifer, até hoje, nunca viu a Deus. Ele nunca viu Deus. E ele morre de inveja da gente, porque nós poderemos ver um dia. A não ser que ele vença na nossa vida. A batalha do céu entre Miguel e Lúcifer ainda não acabou. Miguel e Lúcifer ainda lutam agora no mundo aqui pelas nossas almas. São Miguel, toda a milícia celeste, todos os santos humildes que aceitaram o plano de Deus, eles lutam para salvar as nossas almas. Para nos mostrar a sugestão. Deus é melhor que o diabo. E o diabo vai falar, Deus não existe. O diabo vai falar... hoje a estratégia do diabo é falar que nem ele existe. Porque se o diabo não existe, então quer dizer que não existe inferno. Se não existe inferno, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu vou pro céu no final, de qualquer forma. Sim, tanto que muita gente usa o termo, né, de que o inferno é aqui na Terra, não existe o... Inocente. Sim. O inferno aqui na Terra não é não. Nem ferrando. O inferno é o inferno mesmo. Aqui na Terra não é nem perto disso. Enfim, vamos, a gente vai encerrar, mas só para entender como que foram humildes. Porque, sim, vamos terminar o último texto, vamos ler de uma vez. Né? O Satanás não aceitava que o homem fosse maior que os anjos. Mas lá no céu tem Maria Santíssima, que é a mãe de Jesus, ela está acima dos serafins. São José, que foi o pai de Jesus, também está acima de todos os anjos, acima dos serafins, em maior glória no céu. São Francisco de Assis, por sua humildade, o trono de Lúcifer que ficou vazio, São Francisco de Assis ficou com ele. Então lá onde que era o trono de que Lúcifer sentava, está sentado o quê? Um homem, qual? São Francisco de Assis. E nos tronos dos anjos que caíram no inferno por seguir Lúcifer, os tronos que estão separados para nós, gente. Então, chegando no céu, a gente vai pegar o trono de um capeta que se lascou. Tem coisa mais gostosa que isso? E os caras morrem de inveja da gente. Por isso que eles querem. O capeta quer nos derrotar, porque eles morrem de inveja. Porque a gente roubou o lugar deles. A gente roubou não, né? Não, Deus deu o lugar deles. Mas eles queriam que fosse eles, né, no nosso lugar. Então, assim, vamos terminar a leitura do texto. Falta só 2 parágrafos e encerrar a aula. Com as considerações finais. Como está em casa, ninguém tem que chegar em casa, não tem problema passar uns 20 minutos. O problema é que vai acabar o tempo da live. Né? Não, então vamos logo. Assim os anjos fiéis viram a Deus e não foram mais capazes de pecar. E os anjos caídos nunca viram a Deus, e caindo no inferno e na terra, eles quiseram fazer que o homem criado por Deus também perdesse a visão beatífica. Então, a visão beatífica é o quê? Eu olhar a Deus. Eu ver a Deus. Então, a missão do capeta, já que ele está condenado eternamente ao inferno, é que a gente acompanhe ele. E não veja Deus. Então, gente,
Vocês estão sentindo que os olhos de vocês estão sendo abertos hoje? É isso. É isso. Presta atenção. Essa sua revoltinha com a igreja. Essa sua revoltinha com o padre ali. Presta atenção. Isso é de Deus ou isso é de Lúcifer? Então, né? Vamos lá. Isso serve para mim também. Vamos lá. Assim, Adão e Eva no paraíso estavam felizes e repletos, pois Deus os confiou toda a criação. Deus permitiu que no paraíso entrasse a serpente caída, Lúcifer, e este tentou nossos primeiros pais com a promessa da divindade para o homem. Então, Lúcifer foi expulso do céu. Miguel desceu a espadada nele e foi para longe. Só que Deus permitiu. Deus aí falou, eu criei o ser humano. Deus permitiu que Lúcifer tentasse o ser humano. E Lúcifer, em forma de cobra, foi lá e tentou Eva. E Eva caiu. Mas e se Eva não caísse? Aí ele ia ser mais humilhado ainda. Então quando Eva caiu, Satanás ficou feliz. Por quê? Porque ele humilhou a criação de Deus. E ele quis provar para Deus que ele estava certo. Eu estou certo, viu? Essa matéria que você criou, viu? Eles te traíram na primeira oportunidade. Só que Deus, o que ele fez? Ele, com muito amor, ele preparou um plano de salvação para nós. Que foi o envio do seu Filho, Jesus Cristo. Continue, irmão. O pecado, que é uma invenção angélica, adentrou na natureza humana, o homem perdeu a graça original e a morte se fez presente neste mundo. Gênesis 2, capítulo 15 a 25. Não, Gênesis 2, versículo 15 a 25. Para vocês pegarem em casa depois aí no texto, que eu não vou ler não, que tá tarde. E depois Gênesis 3, versículo 1 a 24. Fala de novo para eles anotarem. Depois vocês... tá aí no texto. Gênesis 2, versículo 15 a 25. Gênesis 3, 1 a 2, que é a aula que a minha mãe deu. Que é a aula sobre a queda do homem. Isso. Então vamos lá. Deus, como um pai amoroso, não quer obrigar ninguém a amá-lo. Criou os anjos e os homens livres e esperou deles o retorno à sua voz. No caso dos anjos, Miguel pregou e conseguiu salvar 2/3 dos anjos do céu, enquanto 1/3 foi precipitado. Miguel e os anjos fiéis servem a Deus e o contemplam face a face. Já nós, pobres homens, padecemos até hoje a pena do pecado original, que é a morte. Por ser o homem a criação predileta de Deus, não os abandonou à própria sorte e se revelou a seu povo no Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para reparar e redimir o erro primordial de Adão e Eva. Amém. E texto escrito por mim, professor Felipe Abreu. Minhas fontes foram a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, a primeira parte, o Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia Católica, que é linda, que vocês viram que é melhor que a protestante da aula passada, e a História do Mundo dos Anjos, que foi esse livro que eu usei aqui, né? Enquanto os anjos eles superaram a prova e eles viram a Deus, a gente está nessa fase da nossa provação. Será que nós iremos ver a Deus? Ou será que nós entraremos nos partidários do Satanás? Então quando alguém fala, você só fala de demônio, de capeta, não é uma coisa assim, tipo, Deus é mau porque fez o capeta para me matar. Não. Existe um engodo de Satanás de ridicularizar a imagem dele, entendeu? Mas é muito sério. Satanás é um ser sério. Ele, com muita seriedade, quer nos levar para o inferno. E se nós não vivemos a nossa vida com seriedade, levarmos a brincadeira, nós podemos acabar junto com ele. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele envia os anjos bons. Cada um de nós temos um anjo da guarda, que Deus ele colocou exclusivamente para nos proteger. Deus colocou na nossa vida os sacramentos, a Santa Missa, o Crisma,
Deus colocou na nossa vida pessoas, anjos, literalmente, não literalmente, mas pessoas que são como anjos, que vêm nos dar a instrução e as mensagens de Deus. A decisão é sua. Amém? Dúvidas, questões? Temos mais 10 minutos. Só repete a passagem. Eu falo pra eles no caso. Alguma dúvida, gente? Brenda? Nenhuma. É como você falou, parece que é uma luz que vem aqui e faz você pensar, você fala com outros olhos, né? Você tem uma visão mais... É como eu sempre falo, quem não tem nenhuma dúvida, ou é porque a aula foi muito ruim, ou porque foi muito boa. Foi boa. Então, posso fazer uma prova semana que vem sobre a teologia angelical, que vocês vão tirar 10. Pode, mas depende da forma que você vai fazer a prova, né? Kívia, o que você achou do assunto, da aula? Já ouviu falar? Foi muito boa, gostei. Mas você Já tinha ouvido falar dessa história aí? Escuta, né, alguns relances, coisas que... Como é que eu posso ter? Não tão complexas, mas que a gente escuta, né? Aí você já abrangiu bastante. Ah, que bom. E aí, Maíra? Já tinha ouvido falar de tudo isso aqui? Foi a primeira vez? Não, eu nunca ouvi falar, não. Foi a primeira vez. Mas eu gostei. Não tava dormindo não, né? Não. Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Estou cansado, tadinho, né? Então, vocês leiam, por favor, Gênesis 2, versículo 15 a 25, Gênesis 3, versículo 1 a 24, para vocês entenderem mais sobre a queda do homem, né? E vocês veem que o homem não é que surgiu uma cobra falante que fez o Adão e Eva comer a maçã, não. Esse cara, é engraçado que a explicação para a queda do homem está no último livro da Bíblia, né? Você lê o primeiro, e aí você vê como que o capeta foi para ali, aí você lê o Apocalipse. Aí, agora entendi. São coisas interessantes. Gente, semana que vem voltamos à nossa querida e amada aula presencial, amém. Entendeu? Ó, eu vou fazer aqui, vou fechar aqui a gravação, né? Interromper a gravação.